começar o vídeo de hoje sendo 100% honesta com vocês. Eu ando bastante desanimada pra fazer vídeo nessa pegada, sabe? Conversando, expondo o meu ponto de vista, falando sobre um assunto, porque eu ando vendo o quanto a internet ultimamente é dissimulada. Recentemente eu vi comentários bem maldosos com a desculpa de é a minha opinião a respeito de um dos meus vídeos. Isso me deixou bem mal, porque caiu a minha ficha de que as pessoas estão lá para entender o pior do que você falar. Não importa o quão bem preparado eu esteja, o quanto eu trabalhei naquele projeto, o quanto eu me dediquei nas pesquisas que eu fiz para trazer o conteúdo até aqui. A primeira frase aí já tá batida, né? Que tipo de homem quer ouvir a opinião de uma mulher? Pô, só quero saber a opinião de um homem. Mas calma, ele disse aqui que não existe homem. Que homem não existe. Eu não entendi. Ele é o quê então? Pô. Cara, você me conhece mais do que eu mesma, mas nem sabe o meu nome. Que tipo de magia você usa? É tipo uma leitura de mente? Uma espécie de metaforando? Porque só de olhar pro meu rosto, você já concluiu toda essa linha de pensamento, cara. É insano. Isso só foi alguns, né? Mas enfim, eu não vou expor quem fez isso aqui, não. Porque eu não quero replicar esse comportamento de ódio, nem nada do tipo. Mas isso me fez refletir o quanto a sociedade na internet está frustrada e desesperada. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal. Se você já foi inscrito, não esquece de deixar o joinha ou o like, né, para dar uma força aqui. E eu não parar de trazer vídeos como esse. Também, se você não sabe, eu faço live todos os dias lá na outra plataforma. Eu vou deixar o link aqui e também na descrição. Só para esclarecer, na verdade eu nem precisava e nem devia me explicar. Afinal, os meus vídeos, eles não são um problema de matemática que é difícil de entender, mas existe pessoas e grupos na internet que elas são focadas em distorcer tudo o que você fala. Em contrapartida, ainda existem pessoas que tratam umas às outras com respeito. Eu sempre deixei isso muito claro, que pra mim o que importa numa comunidade é existir respeito. Eu respeito o jeito individual de cada um que compõe a minha comunidade. Eu não falo para as pessoas seguirem um formato de comunidade se quiser fazer parte da minha comunidade, sabe? Eu tento acolher as pessoas em suas diferenças. E do lado deles, isso inclui ter educação e respeitar as diferenças dos outros também. Independente se for homem ou mulher. Enfim, eu tento ter empatia pelas pessoas que consomem os meus conteúdos e gostam aqui do canal. Mas eu tô errada em ainda ter essa empatia com as pessoas na internet? Mas por um lado, ainda bem que eu ainda acredito que essas pessoas boas ainda existem na internet. Porque senão eu já teria desistido. A minha comunidade tá aí pra provar que isso ainda é possível. Uma comunidade saudável que não ofende minorias e não são pessoas falsas. É muito bom confiar que, da minha parte, a minha comunidade jamais atacaria outro criador de conteúdo. Por mais opiniões diferentes que tenhamos, somos pessoas educadas e mantemos o respeito por aqui. Mas aí você vai falar, é tudo gado. Bom, vamos lá. Você sabia que o termo gado só existe no Brasil? Esse termo ficou popular depois daquele meme gado demais. Se tratava de homens que malham apenas para pegar mulher. Então surgiu para ser um momento engraçado, mas ficou para ser usado como ofensivo. Eu vou dar um exemplo meu pessoal. Eu fui criada no Japão e lá a obrigação de todo homem é tratar a mulher com respeito, assim como a obrigação da mulher é tratar o homem com muito respeito também. Entenda que isso tá atrelado à cultura deles. Eles são fortemente ligados por essa noção, a noção básica de respeito e educação. Ambos os gêneros se tratam com respeito. É claro que existem exceções, alguns mal entendidos de vez em quando, para tudo, né? Existem exceções, mas lá, por exemplo, nunca existiu esse termo gado, essa expressão. Assim como no mundo inteiro
essa expressão é inútil, ela só é usada aqui no Brasil. Então, o Brasil, ele é o país com a maior variedade de gírias e xingamentos. Por que será que o brasileiro é o mais criativo em relação a pensar em ofensas? Ou será que isso reflete numa cultura mais livre para se expressar? Ou será que essa liberdade saiu um pouco do controle, dando espaço para as pessoas usarem como piadas e ofensas de mau gosto, como piadas racistas, ofensas machistas e homofóbicas, por exemplo? Comenta aí o que você acha sobre isso. Gado é um termo usado para exemplificar um pau mandado, né? Ou seja, aquela pessoa que faz tudo o que os outros pedem e não tem personalidade própria, segundo a sociedade. Também tem a expressão gado na política, que é aquela pessoa que é fácil de ser enganada, conduzida ou até persuadida. É claro que o termo pau mandado existe em outras culturas e outros países, mas não é usado essas palavras. Fica algo parecido com submisso ou domesticado. Então sim, as expressões variam de cultura para cultura, de país para país. Mas eu sinceramente, eu sempre me incomodei com esse termo, porque ao usarem esse termo sempre foi usado, né, de maneira ofensiva e muito banalizada. Eu sei que eu não vou mudar nada aqui com esse vídeo e a minha intenção nem é essa. Eu só tô te convidando para ter uma perspectiva nova de um pensamento. Mas se isso for demais para você, então é melhor você não ouvir opiniões diferentes das suas, já que você não suporta e nem respeita isso. Então, o ponto que eu quero chegar com isso tudo é que entenda realmente o que as expressões significam antes de sair replicando um pensamento ou um comportamento. Eu acho muito cruel chamar alguém de gado simplesmente porque a pessoa tá apoiando o trabalho de uma mulher, por exemplo. Então quer dizer que as mulheres, elas não podem receber o mínimo de apoio, que elas já são invalidadas por receber esse tipo de apoio. Ah, mas você agora tá sendo oportunista defendendo os gados. Gente, gado só existe no Brasil e não é um termo saudável de se referir às pessoas que estão apoiando o trabalho de alguém, ou se referir a pessoas que estão tendo um ato de gentileza em relação a outra pessoa. Eu acredito que, assim, as coisas saíram do controle e qualquer demonstração mínima de bondade pelo próximo, de bondade com uma mulher ou vice-versa, não quer dizer só sobre homem e mulher, enfim, parece que saiu do controle. Qualquer coisinha mínima, sabe, de expressão, vira gado, ah, você é gado, ah, você é rebaixado a gado, sabe? Então, mano, isso chega a ser muito sério, é muito preocupante. Tipo, isso tá banalizando por completo, isso tá consumindo as pessoas e tirando a real atenção, sabe? As pessoas estão muito propensas a relacionar as coisas rapidamente e guardarem numa gaveta e rotularem aquilo e ficar por isso mesmo, sabe? Se entenda antes de entrar numa maré de repetecos pra ser aceito naquele grupo de amigos. Bom, de acordo com vocês, gados não têm personalidade própria, certo? Mas e quem está nesses grupos onde se dita o que fazer ou não? Me responde. Quem é que não tá tendo personalidade própria? Se está seguindo uma certa maneira de agir, um jeito de falar, um comportamento específico. Ah, mas você é mulher, não importa o que você tá falando agora. Você não tem o direito de se expressar, as suas palavras não têm relevância. Mano, se eu fosse um Buda agora, as minhas palavras iriam estar sendo relevantes. Se eu fosse um jogador de futebol, piloto de Fórmula 1, sabe? Se eu fosse um animal selvagem, as minhas palavras estariam tendo relevância, ou, sabe? De qualquer maneira, o preconceito sempre existiu e sempre vai existir. E pelo fato de eu ser uma minoria, por assim dizer, algumas pessoas, né, vão querer usar isso pra me rebaixar e tal. E usar isso também pra invalidar tudo que eu tô falando agora. Essas pessoas estão fechando os olhos e indo embora, virando as costas. Elas não querem saber o que eu quero dizer, tipo, elas não querem entender. E tá tudo bem, sabe? Ninguém é obrigado a me entender ou me entender também, se escutar. Mas entenda que isso aí é o problema delas, entendeu? Elas que fiquem na caixinha minúscula delas e achem que aquilo ali é o mundo,
sabe? Mas o mundo é isso aqui. E é isso que eu tô tentando fazer aqui no canal. Eu trago vídeos justamente tentando te fazer mudar um pouco a sua visão de mundo. E a gente compartilha experiências diferentes aqui no canal pra gente agregar, sabe? Agregar conhecimento, experiências, pesquisas, análises e maneiras diferentes de pensar. E isso não seria possível se a gente ficasse fechado num tipo de opinião e ficasse olhando só para aquilo, sabe? Então, o que as pessoas tentam fazer sempre foi nos rotular, fazer com que a gente queira se moldar a um padrão que, nossa, é muita falsidade, tá ligado? Enfim, a gente tem que saber que o que elas dizem sobre nós não são verdades, né? Nos últimos anos surgiu um movimento masculino chamado Red Pill. De acordo com o site polize.com, os Red Pill chamam a atenção por difundirem seus pensamentos sem se esconderem. Então é o que eu falo, mano, é você tratar uma mulher como você trata um cara que, sei lá, um morador de rua que você acha que não tem nada pra agregar com você. Não, calma. Ao contrário de outros grupos que usavam o anonimato, os chamados incéis, esses influenciadores, eles mostram a sua identidade e constroem uma carreira a partir disso. Então, eles oferecem cursos, coach e palestra de como ser um macho alfa. A coisa do alfa, eu adoro. Eu quero aprender a ser um. Eu quero me vestir como eles, eu quero falar como eles. Eu quero saborear, quer dizer, eu quero saborear os mamilos dele. Enquanto o incel é uma referência a membros de uma subcultura virtual que se definem como incapazes de encontrar um parceiro romântico ou sexual, apesar de desejarem ter, de acordo com a pesquisa da bbc.com. Eu vou deixar os links das pesquisas todos nos comentários, tá bom? Caso vocês queiram fazer uma pesquisa mais profunda também. Kaique, você ficaria com uma menina gorda? É óbvio que não, porque eu sou um jovem de 18 anos que passou 3 anos de frente de uma tela construindo riqueza. O problema desses pensamentos é culpabilizar a mulher e não se responsabilizar pela sua própria situação. Uma mulher mais alta já eu perco totalmente interesse. Sim, sim. Eu sei que uma mulher mais alta do que eu, pelo menos uns 5 centímetros mais alto que eu. Mano, eu fiquei desconfortável. Não tem como, entendeu? Não tem como. É biológico. Então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Eu quero aprender. Tô aqui pra aprender, tô com a mente aberta. Não pode ficar com mulher alta, não pode ficar com mulher gorda e não pode ficar com mulher bonita. Pô, daqui a pouco o funil afunila tanto que dá uma volta completa eu vou estar ficando com homens? Pô, você tá louco, bichão. Olha pra onde você tá indo. Prevê o final disso daí, irmão. De onde que vai dar? Tu vai começar a beijar pipi de homem. Você tá louco. Toma cuidado, bicho. Por quê? Você tirou mulher alta, tirou mulher gorda, tirou mulher bonita, irmão, sobrou homem. Daí fudeu. Vou ficar com homem, eu não tenho o que fazer. Vai eu e você numa suruba com homens grandes e fortes pra gente, só pra gente. Beta a gente não vai ser, né, amigo? Eu tentei trazer um pouco de humor aqui pro vídeo, mas o assunto não deixa de ser sério. Eu não tinha ideia de quem era esse cara ou desse submundo que existe, esse Red Pill, etc. O que meu time encontrou é que esse cara lidera um movimento bizarro chamado Red Pill, de homens que têm orgulho de serem preconceituosos, misóginos, machistas. É uma turma que tem um problema muito grande de autoestima, de ego, de estar bem consigo mesma e que culpa as mulheres, que coloca as mulheres como as grandes vilãs e defende um resgate da virilidade, seja lá o que isso signifique. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. Então, eu não tô aqui pra dizer o que é certo, o que é errado, o que eu acho certo, o que eu acho errado. Eu só acho isso muito preocupante. Então, esses grupos de homens que reprimem outros homens, que não querem se enquadrar ou não se enquadram no padrão deles, no perfil deles, de macho alfa. Como se não fosse duro o suficiente os homens terem já toda essa pressão, da sociedade pra eles desempenharem um papel X e Y. Agora tem mais essas questões para se preocupar. Então, modinha Red Pill, na verdade, é uma reação advinda de elementos mais inseguros, mais grosseiros, e que ao invés de trabalhar no sentido de desmanchar essa ideia idiota de que os homens são culpados de tudo, acaba muitas vezes passando a imagem que isso seria
verdade. Esse grupo de pessoas ridicularizam os que não se enquadram nesse papel, né, de macho alfa. Então eles passam a zombar chamando eles de beta ou de gado, como se fossem seres inferiores a eles. Na verdade, eles se colocam numa posição de superior a todo mundo, sabe? Então é aquela coisa, né? Zoam pessoas românticas e reclamam que o amor está morrendo, que os românticos estão em extinção. Zoam as pessoas bondosas e depois reclamam que a gentileza tá acabando no mundo. Tipo, é muita hipocrisia e às vezes isso dá uma canseira. Compartilhar um pensamento libertador é uma coisa. Usar esse pensamento pra manipular pessoas vulneráveis e ridicularizar as pessoas que não querem seguir esse pensamento já é uma coisa muito diferente, né? A psicóloga Karina Pio, ela foi uma das convidadas do próprio Thiago, que se diz líder do movimento, e contou em um podcast. Eu vou deixar aqui um trecho, mas eu vou colocar o link da parte completa, caso você queira ver também. E é um jeitão, parece que é um monte de robô falando a mesma coisa. Eles repetem frases assim, vira papagaio. Não passa por um processo de reflexão, não tem nenhum questionamento. A gente tá numa população pouco estudada. Se a gente for pensar, né, quantas pessoas realmente no Brasil têm acesso à possibilidade não só de aprender matemática ali, mas sabe, de fazer grandes reflexões. Então, você põe conteúdo, o pessoal compra sem refletir sobre aquilo e sai papagaiando, falando, repetindo coisas perigosas de se falarem, né? Qual foi a tua, em suma, assim, a tua interpretação geral desse Red Pill? De que são... Então, eu tive pouco contato para poder tirar uma conclusão, eu não gosto de generalizar, mas eu li um livro, sim, achei super indigesto, com poucos dados científicos, sabe? Mais ideias criadas. Dá pra entender um pouco dessa frustração, mas quando você entra em qualquer grupo de pessoas que ditam como você deve se comportar, no final das contas, quem é que perde a própria personalidade?